Vamos lembrar o seguinte cenário. Médici é presidente do Brasil. Isso significa que estamos em meio à ditadura militar entre 1969 e 1974. O governo Médici é a marca do auge do regime. A repressão e a censura às instituições civis foram reforçadas e qualquer manifestação de opinião contrária ao sistema foram proibidas. Sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais. Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Essa é uma manifestação do Geraldo Vandré no Maracanãzinho em 1968. Esse é um período marcado pelo uso sistemático e de meios violentos, como a tortura e o assassinato. É o período conhecido como os Anos de Chumbo. A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Uma das coisas que era comum quando prendia um casal junto era levar um e outro para ver o outro ser torturado, né? Esse é um trecho do filme Os Advogados contra a Ditadura, de Silvio Tendler. O depoimento é de Cecília Coimbra. Eu caí na armadilha, né? Porque eu vi todos os meus irmãos presos. Meus irmãos não tinham nenhuma militância política. A censura corria solta nesse período e pessoas que pensavam e produziam arte nesses tempos eram constantemente cerceadas. Não era incomum você pegar um jornal e ver vários autores usando pseudônimos, um nome fictício para proteger minimamente a si mesmo e a sua família de retaliações, perseguições e, por que não, torturas e até mortes. Foi isso que fez em 1969 Leon Kacoff, escrevendo para os jornais Diário da Noite e Diário de São Paulo. O sírio, que tinha vindo para o Brasil com 8 anos de idade e tinha o nome de Leon Chadarevian, adotou o Kacoff como pseudônimo para escrever crítica de cinema depois de ter um artigo censurado. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, é uma das mais importantes instituições culturais brasileiras. Você deve lembrar dele, ele fica ali na Avenida Paulista desde 1968. É um prédio largo que tem 4 pilares de sustentação e ele parece que flutua pela Avenida Paulista, formando um dos maiores vãos livres do mundo. E ele foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi. O museu foi fundado em 1947 por iniciativa do paraibano Assis Chateaubriand. Ao longo da sua história, ele se notabilizou por uma série de iniciativas importantes no campo da museologia e da formação artística, bem como por sua forte atuação didática. Foi também um dos primeiros espaços museológicos do continente a atuar com perfil de centro cultural, bem como o primeiro museu do país a acolher as tendências artísticas surgidas após a Segunda Guerra Mundial. Então é de se imaginar que, em plena ditadura militar, o MASP não era muito bem visto pelo governo e quem frequentava o espaço. Pois bem, em 1974, Leon Kacoff é convidado a dirigir o departamento de cinema e criar as programações cinematográficas do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. É nesse período que o Kacoff vê uma oportunidade: organizar exibições de filmes estrangeiros inéditos ao longo da década de 70. Mesmo em caso de filmes sem legenda ou qualquer tipo de tradução, as apresentações cinematográficas obtiveram significante audiência no museu. E a audiência foi tão boa e os filmes tão bem recebidos que em 1977, quando o MASP celebrava os seus 30 anos de fundação, o Kacoff criou a Mostra Internacional de Cinema, um evento de exibição e premiação de filmes de dentro e de fora do Brasil. A quem você deve o nascimento da Mostra há 34 anos atrás? Esse é um trecho da entrevista que o Leon Kacoff deu para o saudoso Abu Janra no programa Provocações, da TV Cultura. Eu acho que devo a censura, porque foi uma coisa que me revoltou muito na época. Eu, como repórter, ia para festivais, escrevia e ficava sempre frustrado de não ter as coisas. O mercado exibidor era muito nulo, né?
E também existia censura que mutilava os filmes. Tá bom. Né? Na sua edição de estreia, a mostra contou com 16 longa-metragens e 6 curtas, contabilizando produções de 16 países diferentes. Os filmes foram apresentados em 40 sessões no grande auditório do MASP, inaugurando também a modalidade do voto do público para a escolha do melhor filme, um ritual que nunca mais foi abandonado. O vencedor do primeiro prêmio do público foi Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia, de 1977, de Héctor Babenco. A Última Ceia, filme cubano de Tomás Gutiérrez Alea, ganhou o prêmio do júri. O Jornal do Brasil chegou a escrever que a mostra era o único lugar no Brasil em que as pessoas tinham o direito de votar, numa crítica óbvia ao período do regime militar. As primeiras 7 edições realizadas pelo Departamento de Cinema do MASP, dirigida pelo Kakoff, sofreram diversas dificuldades por conta da lei de censura. Como é que você fazia para driblar a censura militar da época? O primeiro, escrevendo, né? Segundo, inclusive com ameaças, perseguições e tal. Segundo, quando surgiu a ideia da mostra, eu já estava trabalhando no MASP há 4 anos, desde 74, programando, e aquilo assim era... Época brava, né? E eu percebi com esse tempo de programação e de ajudas, naquele tempo isso funcionava, né? Instituto Goethe, Fundação Japão, Instituto Italiano de Cultura, até o Consulado Americano, e eu usava a mala diplomática para driblar a censura. Em 1984, no último ano da ditadura, a mostra desafiou a lei e instaurou um processo contra a União, reivindicando o direito de apresentar os filmes selecionados diretamente ao público, sem censura prévia, como ocorria até então. A mostra ganhou o processo contra a União, mas mesmo assim a sua programação pública foi suspensa na primeira semana de sua 8ª edição. A interrupção durou 4 dias, tempo suficiente para que os censores do Ministério da Justiça, chefiada por Ibrahim Abi Akel, assistissem a todos os filmes da programação do festival. A truculência mostrada repercutiu mundo afora e criou um impasse já para a edição seguinte da mostra. Apesar do processo de redemocratização ao qual o país vinha passando com o fim do regime militar. A partir de 1985, a mostra não precisou mais passar por censura prévia em ocorrência de uma portaria assinada pelo então ministro da Justiça, o Fernando Lira. Esse pedido tinha sido feito pelos próprios organizadores do evento. Essa medida de lei acabou se estendendo por todo o território brasileiro, isentando a partir dali outros festivais que incorporavam a censura prévia em seus regulamentos de forma passiva. A vitória na justiça fez com que a 9ª Mostra Internacional de Cinema, realizada entre 15 e 31 de outubro de 1985, ocorresse sem censura pela primeira vez na história. A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo é um símbolo de resistência, cultura e arte. Ano a ano, a mostra cresce e ganha mais e mais filmes. O próprio Kakoff explicou um pouco como ela funcionava em 2011. Quanto custa uma edição anual da mostra? Cada ano é mais caro, né? O último ano a gente fechou o orçamento em 6 milhões. Então, quem é que apoia no geral? Mais apoios? Quais são os apoios? Bom, sem a Lei Rouanet a gente não existiria, né? A partir daí de você ter o projeto aprovado lá no Ministério da Cultura, você tem Petrobras, você tem a FAP, o município, né? A Prefeitura, a Secretaria da Cultura. Mas não é uma coisa gigante de apoio para você não, né? Como não? É um mega evento e... Para eles? Para eles eu não sei. O fato é que a gente começa do zero todo ano. Particularmente, eu sempre tive esse olhar mais carinhoso para a mostra. Essa história de ser um braço contra a ditadura, sua resiliência, sempre encantou a mim e a muita gente. No ano passado, por exemplo, eu tive a ideia de fazer um podcast diferente sobre a Mostra de São Paulo.
A ideia foi fazer algo imersivo para que as pessoas pudessem se sentir andando por São Paulo, indo nas exibições, frequentando as palestras do fórum da mostra. E eu fiz isso porque eu sabia que muitas pessoas não podiam ver tantos filmes, sentir o clima da mostra ou até mesmo ir para São Paulo. É um ambiente único que transborda a cultura, e esse esforço todo que o Kakoff teve de criar a mostra em 77 é sentido até hoje. Talvez não como a resistência que era necessária no período do regime ditatorial, mas o seu pulsar cultural e provocativo. Olá, meu nome é Carlos Carvalho, sou jornalista. Eu acompanho a mostra há mais de 10 anos, trabalhei vários anos cobrindo o evento, né? Então minha relação com a mostra é quase sempre bastante intensa, né? Já fui desses que assistem a mais de 50 filmes numa única edição, embora eu não faça mais isso. Mas ainda assim aproveito bastante o evento, que é sempre muito divertido, né? Acho que a mostra é sempre uma celebração ao cinema mesmo, né? É muito legal ver tanta gente engajada em querer ver o máximo de filmes que pode, em descobrir filmes obscuros de países que a gente vê muito pouco filme, e em saber quais são os títulos imperdíveis, né, de cada edição, assim. O chamado mosqueiro, né, que é essa pessoa viciada na mostra, é meio que um garimpeiro de filmes, né? Ele está sempre atrás das grandes joias do evento. E esse clima de mostra é muito legal, né? Além do fato de que é o momento do ano em que você conhece muita gente nova que gosta da mostra, e reencontra também bastante gente de outros estados, né? Encontra amigos que só vêm para cá ou vêm sempre para cá nessa época do ano, né? Então isso é sempre ótimo. Em 2020, a mostra chegou à sua 44ª edição. Esse ano, tem sido particularmente mais difícil, né? Principalmente por conta da pandemia de Covid-19 e as suas consequências. Se a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo nasceu em meio à censura e à ditadura militar, a pandemia impôs um desafio inédito. Seria possível realizar uma mostra de cinema sem público, sem aglomeração? A solução foi fazer uma mostra 100% online para todo o Brasil e criar um ambiente onde as pessoas poderiam ver mais filmes do que seria possível presencialmente. Isso foi, na verdade, algo natural a partir da plataforma que se criou. Além disso, não tem a viagem para São Paulo e, como consequência disso, não tem aquele clima que respira a cultura da capital paulista. Música tocando na rua, barulho de carro na saída do cinema, conversa em tempo real dos filmes que você acabou de ver. Os filmes teriam que ser vistos em casa, com todas as vantagens e desvantagens de se fazer isso. Pausar o filme para esvaziar a bexiga ou voltar para entender a legenda que passou muito rápido pode ser uma boa ideia, desde que não se faça com muita frequência, para não sair da imersão, né? Mas também não tem a sala de cinema, não tem a tela grande, a atividade coletiva e quase religiosa que é estar no cinema e chorar, rir, se arrepiar no mesmo instante que outras pessoas fazem o mesmo. Bom, mas 2020 é aquele ano em que a gente tem que aproveitar toda a vantagem que aparece. Mas o fato é que a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aconteceu. E a gente viu muitos filmes. O cinema resiste. A arte resiste. De 22 de outubro a 4 de novembro de 2020 aconteceu a 44ª Mostra. Durante 2 semanas foram exibidos 198 títulos de 71 países em 3 plataformas diferentes: a Mostra Play, o Sesc Digital e a SP Cine Play. E os filmes também foram passados em 2 cinemas ao ar livre, o Belas Artes Drive-In e o Cine Sesc Drive-In. A seleção dessa edição fez um apanhado do que o cinema contemporâneo mundial tem produzido, além de apresentar tendências, temáticas, narrativas e estéticas. A mostra foi composta por 5 sessões: apresentação especial, competição de novos diretores, Mostra Brasil Competição e a perspectiva internacional. E uma das coisas que mais chamaram a atenção nessa edição foram os fóruns, que acabaram refletindo a pandemia e o futuro do audiovisual no 4º Fórum da Mostra. Quem acompanhou de perto essa mostra foi o Dani. Eu queria começar pelo fim. A 44ª Mostra de São Paulo
fez uma cerimônia de encerramento que eu acompanhei pelo YouTube, e apesar de um certo clima de improvisação, foi emocionante ver a produtora Sara Silveira animada e a organizadora Renata de Almeida aparentemente tranquila, pedindo para todo mundo ficar de máscara. Minha carreira com quase 40 anos, eu com 70 anos, e lutando com o cinema para sobreviver a esses tempos obscuros, muito ruins para a cultura, com os ataques à nossa cultura, as perversidades contra a nossa agência, contra o nosso cinema. Essa é a Sara Silveira, membro do júri e Prêmio Leon Kakoff. Chamar a todos em nome desse prêmio, que ele não é só meu, é um prêmio das mulheres do audiovisual, de todas as minhas colegas pretas, pardas, indígenas, brancas, trans, todas as mulheres. Se nós estivermos juntas, nós seremos certamente mais fortes. Se tem uma coisa que eu nunca enxerguei na Mostra de São Paulo, foi clima de solenidade. Pelo contrário, existe uma simplicidade que nos aproxima de tudo e de todos. E eles anunciaram os premiados, incluindo os homenageados que já tinham sido anunciados antes mesmo do evento começar. O documentarista Frederick Wiseman ganhou o Prêmio Humanidade, e esse prêmio também foi dado para a equipe de funcionários da Cinemateca Brasileira. I'm sorry I can't be with you at the festival in São Paulo. I have very nice memories of being in São Paulo a long time ago for a film festival, and I'm very pleased that you're showing City Hall and honored that you're giving me the Humanities Award. O cineasta Walter Salles recebeu o prêmio da FIAF, a Federação Internacional de Arquivos de Filmes. Bom, eu recebi o prêmio da FIAF, uma honra imensa que eu jamais pensei em receber, uma honra que eu quero dividir com tanta gente, começar com a Cinemateca do MAN, onde eu aprendi a ver cinema, que foi uma das proponentes do prêmio, e a Cinemateca Brasileira, onde eu continuei a ver cinema brasileiro, mas cinema amplo, polifônico, e também a lutar por ele. O prêmio do júri internacional foi para 17 Quadras, que ganhou como documentário internacional, e Eimoff, Esse é o Meu Desejo, de melhor ficção. O prêmio do júri internacional também deu menção honrosa para a atriz brasileira Tiesa Weinbeck, pela atuação em Valentina, e para o documentário brasileiro Chico Rei Entre Nós. O prêmio do público foi para o filme Não Há Mal Algum, na categoria de ficção internacional, e para Bem-vindo à Chechênia como melhor documentário internacional. Nas categorias nacionais do prêmio do público, os vencedores foram Chico Rei Entre Nós como melhor documentário e Valentina como melhor ficção. O prêmio da crítica, que é dado por um grupo de pessoas da imprensa especializada, foi para o documentário Glauber Claro, que levou o prêmio de melhor filme brasileiro, e para o filme português Mosquito, que foi escolhido entre os filmes estrangeiros. Dos 22 críticos que fizeram parte do júri que escolheu esses dois filmes, estão a Isabel Wittmann e a Nayara Renault, que você ainda vai ouvir aqui nesse episódio. Por fim, a Abracine deu o prêmio de melhor filme brasileiro com diretores estreantes para o longa Êxtase, de Moara Passoni. É o evento que eu mais aprecio, é o momento do ano que eu mais aguardo, tanto que todo ano eu programo minhas férias para esse período, para poder aproveitar o máximo possível do evento. Esse é o Fernando Machado. Ele é autor aqui do Cinemação e também tem seu site de cinema, o plano-sequência.com. Então, para além de tudo, da incerteza se iria rolar ou não, pessoalmente assim, ela teve esse papel importante até em manter a minha sanidade em um ano tão complicado em que eu não consegui tirar minhas férias ainda. Então, nesse sentido, a mostra, ela além de resistir ao período, né, e é o segundo ano que a gente fala de uma mostra de existência, o primeiro ano, na verdade, uma terceira edição, foi importante porque ela já vinha de uma perda de patrocínio e tudo, e esse ano, com a pandemia, ela resistiu de novo, então mostra que nada pode parar a mostra de São Paulo. Para mim é importante porque é um momento assim de eu relaxar, né, diante de anos tão complicados como foram os dois últimos. Agora, falando da minha experiência até o momento, eu consigo dividir em duas partes, né? A primeira parte foram os 10 primeiros dias. Na verdade,
os 10 dias antes da abertura, né? Antes de começar mesmo a mostra, que é aquele momento onde nós víamos os filmes através das cabines que eram disponibilizadas por críticos e por jornalistas. E este momento, para mim, foi um momento assim, muito interessante, porque foi o momento onde eu mais me senti imerso na mostra, porque a gente viu o filme, os filmes meio que juntos, né? Porque os filmes eram disponibilizados por dia, então naquele dia disponibilizavam 2 a 3 filmes, então nós víamos os filmes. Então durante o dia, todo mundo meio que ia comentando sobre esses filmes, então nós trocávamos ideias no Twitter, eu conversava pelo WhatsApp com alguns colegas sobre os filmes que nós estávamos vendo, que nós vimos naquele dia. Então nesse momento, todo mundo meio que falando dos mesmos filmes, até gerava um certo engajamento nas redes. Mas aí eu vou para o segundo momento, que é quando todos os filmes são disponibilizados. E eu senti que neste momento o engajamento meio que foi se diluindo, porque já não falávamos mais de um filme específico, né? Falávamos de vários filmes. A conversa acabava se dispersando, porque eram muitos filmes que estavam comentando, então eu senti que durante a mostra a gente não conseguia falar muito de um filme, então acabou ficando um pouquinho diluído. Então eu senti neste momento a falta daquele contato que a edição presencial tinha, de encontrar um colega na sessão e depois ficarmos conversando sobre o filme, discutindo sobre aquele filme que acabamos de ver. Isso, durante a mostra, acabou se perdendo. E outra coisa que eu percebi também nessa mostra, nessa versão online, é que, infelizmente, eu acho que ela não acabou saindo muito da minha bolha de pessoas que moram em São Paulo. Eu acabei percebendo que as pessoas que estavam acompanhando, geralmente eram aquelas pessoas que já acompanhavam a mostra presencial. Eu não consegui ver o engajamento de outras pessoas de outros lugares. Tinha um ou outro, mas eu imaginei que o fato da mostra estar disponível para o Brasil todo, de maneira gratuita, de maneira online, ou até gratuita para algumas sessões assim, do CineSesc, do SP Cine, que tinha algumas sessões gratuitas, mas com preço bem acessível. Eu até fico pensando assim, muitos sites e críticos falam que não tem lançamento para poder falar nos seus canais e poder falar nos seus podcasts, mas quando tem uma mostra com 198 filmes que são inéditos no Brasil, eles acabam não embarcando. Então isso me deixou um pouco até triste de ver, né? Pelo menos eu senti um engajamento pequeno, dada a possibilidade de poder se acompanhar um festival à distância. Eu poderia começar a refletir sobre a Mostra de São Paulo falando sobre a exibição online e alguns dos filmes que eu mais gostei. Mas nós vamos ter alguns convidados que vão falar sobre isso. Por isso eu queria fazer primeiro uma reflexão sobre duas coisas: a Terra e o oceano. A Terra é de onde viemos. Infelizmente, a vida urbana nos afasta desse conceito de pedaço de chão atrelado à nossa cultura e nossa identidade, mas os povos indígenas e rurais nos mostram o quanto a terra nos conecta com as nossas raízes. É o sentimento que tem a personagem Mantoa, protagonista do filme Isso Não É um Enterro, é uma Ressurreição, uma das produções mais marcantes do festival. Mas nós também sentimos o poder da terra de origem em Panquiaco, filme que conta a história de Sebaldo, um indígena do Panamá que vive em Portugal. De uma forma um pouco mais alegórica e bem brasileira, o diretor João Paulo Miranda Maria passa por essa questão em Casa de Antiguidades. No filme da Mongólia As Veias do Mundo, o menino Amra canta um hino de seu povo que pede a proteção das suas terras contra os demônios que o afastam dela. Nesse belo filme, a gente vê que ele aprendeu a canção com seu pai, que aprendeu com as gerações anteriores. São os nossos pais, mães e antepassados que nos ajudam a manter nosso elo com o lugar de onde viemos, para que possamos entender quem somos. E as questões da maternidade e da paternidade se fazem presentes em filmes como o americano Mãe de Aluguel, do Jeremy Hirsch, o japonês Mães de Verdade, de Naomi Kawase, e o filme sérvio Pai, do diretor Srdan Golubovic. Eu falo da temática de mães, pais e ancestrais para chegar no filme Pari, do iraniano Siamak Etemadi. É nesse filme que uma mãe,
cujo nome é o mesmo do filme, precisa reencontrar seu filho perdido. Não quero dar spoiler, mas ela acaba chegando em um navio. O rapaz iraniano, vivendo na Grécia, rompeu os laços com sua terra de origem e se conectou com o mundo por meio do oceano, muito por conta até das características da sua terra de origem. E aí chegamos nele, o oceano, outro elemento muito presente em diversos filmes da mostra deste ano. No filme Mulher Oceano, a cineasta e atriz Jean Sganzerla vive uma personagem que encontra no mar a conexão que lhe falta em terra. Seu corpo está no Japão, mas sua mente não saiu do Rio de Janeiro. Em Verlust, de Esmir Filho, a personagem Frederica, de Andréa Beltrão, começa como uma rocha na praia e se desfaz em forma de areia. Só assim para se libertar das amarras do passado e seguir rumo ao mar aberto. É esse mesmo mar que conecta o Panamá e Portugal, no já citado Panquiaco. Assim como é o mar que conecta a Austrália às Filipinas no curioso O Neon Através do Oceano, filme produzido já em tempos de pandemia pelo diretor Matthew Victor Pastor. E é também o mar que traz o medo em Lua Vermelha, filme poético do diretor Lois Patinho, da região espanhola da Galícia. Por fim, no filme português Mosquito, é o oceano que permite que o protagonista Zacarias vá para Moçambique, onde tanto o personagem quanto o cineasta João Nuno Pinto vão estudar o próprio passado a fim de entender o próprio presente. Neste filme, o português olha para os seus antepassados e busca entender a invasão que o seu povo realizou na terra dos outros. O oceano nos conecta com os outros, que nos são diferentes, e com o passado, que nos ajuda a compreendermos quem realmente somos. E assim como Clint, o personagem de William Dafoe no Potente Sibéria, de Abel Ferrara, nós também conseguimos, com a ajuda do cinema, olhar para nós mesmos, expurgar os traumas do passado e decidir de que maneira poderemos seguir nadando pelos mares do futuro sem que isso nos separe da terra a qual pertencemos. A reflexão que o Daniel trouxe para nós expõe a maravilha que o cinema e os filmes podem fazer. Foi Charlie Chaplin quem disse: num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Como estamos vendo aqui, a Mostra de São Paulo sempre se propôs a alimentar essa imaginação, mesmo em períodos onde imaginar era algo muito difícil de se fazer. Reunir críticos apaixonados pelo cinema, pensadores, curiosos, era e é um dever constante. Porém, esse ano, muitos que acompanharam a mostra tiveram que enfrentar uma nova realidade. E essa experiência não deixou de ser rica, mas também foi muito curiosa. Olá, ouvintes do Cinemação, eu sou Isabel Wittmann, crítica de cinema do Feito por Elas. E eu vou comentar aqui um pouco a convite da equipe do Cinemação, né, sobre a 44ª Mostra de São Paulo, né, a Mostra de São Paulo esse ano, que aconteceu em formato online. Bom, primeiro a respeito da própria questão de acontecer em formato online em virtude da pandemia. Eu gostei muito, eu confesso que eu gostei bastante, me adaptei muito bem com essa questão de acessar pela internet. É claro que a tela grande ela faz falta, né, principalmente naqueles filmes que demandam mais atenção, que demandam uma imersão específica, mas eu acho que o ritmo de assistir em casa foi bem mais fácil do que ao vivo. Pra quem já frequentou uma mostra de São Paulo sabe que muitas vezes a gente fica com um buraco de tempo entre os filmes que não cabe nada ali no meio, a gente tem que trocar de sala, às vezes até de cinema, então tem que correr de um lugar pro outro, às vezes é uma caminhada até grandinha, né? E as cabines de imprensa geralmente acontecem pela manhã, né? De 2 a 3 filmes, e de tarde a programação normal da mostra, então é um processo que eu amo, mas que é bastante cansativo, né? E o formato online permite que tanto os filmes da cabine de imprensa quanto os filmes da nossa credencial
de imprensa a gente possa distribuir da melhor forma possível pelo horário que a gente quiser. Os da cabine de imprensa ficam disponibilizados por 24 horas, né? O que permite uma organização realmente dos horários. Permite também encadear os filmes, né? Que é uma coisa que é muito rara de conseguir fazer na programação da mostra, de pegar, por exemplo, 2 filmes seguidos na mesma sala e ter um intervalo muito pequeno entre eles. Isso facilitou também pra mim. Eu consegui organizar em relação à escrita das críticas, né? Enfim, eu achei tudo muito cômodo, muito melhor do que, por exemplo, alguns desses festivais que estão acontecendo em formato online, que estão mantendo horários fixos de exibição. E fora que, assim, né, o fato de que os filmes foram disponibilizados pela internet tornou a mostra muito mais democrática, né? Porque pessoas que nunca assistiram, nunca frequentaram a mostra, pessoas de outros lugares do Brasil que talvez não pudessem vir para São Paulo esse ano em específico, enfim, N situações em que esse ano essas pessoas puderam assistir aos filmes e participar da mostra e até cobrir, no caso da crítica da imprensa, né? Que eu acho bem interessante. Então eu realmente acho que seria muito bacana se, mesmo depois da pandemia, se mantivesse pelo menos um formato híbrido, que acontecesse o festival presencial, mas que alguma parte da programação fosse oferecida também em formato online, porque acho que isso ajuda muito a atrair mais o público, né? Olá, eu sou Nayara Renaud, do site Nervos. Estou aqui no podcast Cinemação, depois de um tempo, sem aparecer por aqui, mas não é culpa dos meninos, é minha culpa, já falo de antemão. Estou aqui então para falar sobre a minha experiência, né, com a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo esse ano, né, com esse formato virtual, que foi boa, assim, eu gostei, óbvio, assim, a gente sente falta daquela troca que tem de você encontrar pessoas, colegas de outros estados que você não vê há muito tempo, né, cruzando ali pelas ruas da região da Paulista, e isso obviamente faz falta, essas conversas, tudo mais. E claro, a experiência de estar dentro do cinema, com o público junto, às vezes, né, as reações, mas dentro das possibilidades, né, do que é possível nesse ano de 2020, eu acho que foi muito boa a experiência. Não vou dizer que eu não tô cansada um pouco, né, da maratona, mas é porque justamente foi uma maratona de vários festivais juntos, mas assim, em coberturas assim desde meados de setembro. Mas eu acho que foi bom o formato, foi muito acertado, por exemplo, na plataforma de streaming, dar uma liberdade pro público, né, digamos assim, poder assistir a hora que quisesse, né, com esse limite de 24 horas depois do play, os 3 dias, né, depois de alugar, que foi, acho que muito acertado pro formato da mostra, assim, se fosse algo como outros festivais estão fazendo, de sessões, assim, com horários, né, seria muito complicado. Para outros festivais até faz sentido, se tem uma competitiva, se são poucos filmes, mas pro número, né, da seleção, quase 200 filmes da mostra, se fosse algo assim, acho que muito se perderia. Então, essa flexibilidade tem que se aproveitar do próprio formato do streaming para ter vantagens, né, para o público, né? Então, acho que foi uma experiência legal, assim, no geral. Olá, meu nome é Michel Gutwilen, sou crítico de cinema no Plano Crítico, no Plano Aberto, fiz a cobertura aí da Mostra de São Paulo. Acho que ia falar sobre como é a experiência de um festival online, né? E isso não é só sobre a Mostra de São Paulo, mas sobre outros que eu já vi esse ano. Olhar de Cinema, Festival Ecrã. Eu acho que festivais online ele vai ter os seus prós e os seus contras. Foi inclusive algo que eu conversei muito com o crítico de cinema e curador Eduardo Valente, que eu entrevistei ele há um mês atrás, na ocasião do Olhar de Cinema, que ele é curador. E uma coisa que a gente entrou muito em sintonia foi que uma coisa que faz muita falta dos festivais presenciais... Cara, você ir para um festival, não é só você sentar, assistir um filme e ir embora. Festival é experiência compartilhada. Ainda mais se você for crítico de cinema, que você conhece outros críticos, é você sair de uma sessão e conversar sobre o filme, a sua opinião enriquecer a do outro, de repente discutir um certo assunto. É você fazer uma correria de assistir 5 ou 4 filmes em lugares diferentes da cidade
e no final do dia ir conversar com outros críticos nos bares e sabe, porque festival é uma experiência, não é só assistir. Acho que todo mundo que faz cobertura de festival, que é crítico, ao fim dele, tá cheio de história aí para contar, e a maioria delas não vão ser sobre os filmes, mas vão ser de outras coisas que aconteceram. Então isso faz muita falta. Agora, por outro lado, inegável que tem a questão de você permitir que pessoas de outras cidades que nunca tiveram a oportunidade de ver esses filmes, né, porque são do interior, enfim, vejam, isso é muito legal, e eu acho que por isso se deve pensar em uma possibilidade híbrida, ainda que não 50%, isso eu discordo, mas não sei, 80%, 20%, 85%, 15%, sei, mas alguma coisinha para essas pessoas, né, quando o mundo voltar ao normal, porque de fato isso foi um ponto muito positivo. Então, essa está sendo a minha experiência com os festivais online. A importância de uma mostra, principalmente da Mostra São Paulo, porque para mim, festival de cinema é sempre uma resistência ao cinema vigente que ocupa os multiplex, as salas de cinema, contra essas 50 sessões aí de Vingadores. É você permitir ao público novas possibilidades de conhecer novos cinemas. Porque quando é que um filme iraniano, de Angola, de não sei de onde, vai conseguir chegar nessas salas, sabe? Então, ele tem muito esse caráter de universalização do cinema, no sentido de diminuir fronteiras e aproximar as pessoas, de ser uma resistência a modelos comerciais. E não só isso, mas de trazer chances de distribuições a filmes que talvez nunca fossem considerados para ser exibidos, mas vai que um filme é muito aclamado em um festival e aí uma distribuidora olha isso e decide exibir ele, decide fazer a compra dele e exibir. Então, existe muito esse lado do festival, né? E aí, isso eu falo da experiência presencial, mas de fazer amigos, de conhecer cinéfilos, né? Eu acho muito importante isso. Olá, eu sou a Júlia Gavilã e eu crio conteúdo sobre cinema para o YouTube e apresento um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias da indústria cinematográfica. Eu tive uma experiência bastante positiva com a edição 2020 da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Ser capaz de fazer meus próprios horários foi um ponto muito positivo, porque eu consegui me organizar com calma em relação à minha cobertura, o que eu poderia ver e o horário que eu poderia ver cada coisa. Eu acabei não perdendo muita coisa, né? Claro que é muito difícil ver tudo, mas eu consegui me organizar bem. Entretanto, a edição física ainda é imbatível, porque você tem a tela grande e você tem um pouco de convívio humano, que também faz diferença. Apesar disso, eu achei que a edição online foi uma ótima alternativa para esses tempos de pandemia. Eu não me sinto confortável nesse momento de entrar numa sala de cinema. E isso não vai mudar em algum tempo. Então a edição online acabou suprindo a minha necessidade de ver filmes. É muito legal ver que, mesmo mudando o seu formato, a mostra conseguiu manter a experiência vívida. É claro que as telas de cinema, o som, os encontros fazem falta. Mas se tem uma coisa que a mostra tem em seus mais de 40 anos de experiência, é flexibilidade. Imagine a complexidade. Receber mais de 190 títulos, de 71 países diferentes, construir uma plataforma para acesso constante, avaliar, premiar, criar fóruns de discussão e reflexão, divulgar tudo isso e ainda ter uma equipe prontinha para dar suporte para qualquer problema. Só de falar já é possível perceber o trabalho. Mas veja, até agora estamos falando da história da mostra, da experiência do público, da organização, mas existe algo que é o cerne da mostra: a exibição e a experiência que os filmes nos trazem. Como é ir de crítico de cinema a exibidor? Faz parte também. Eu acho que, assim como eu pulei de uma etapa de crítico de cinema para programador, né? Sair do papel para a tela, mesma coisa. Esse é novamente Leon Kakoff, o criador da Mostra de São Paulo, no programa Provocações. Eu queria satisfazer a mim como espectador.
Então, a partir daí, se eu via tudo que eu via lá fora de progresso e que não tinha aqui, por que não oferecer isso para o público? Né? Boa projeção, cadeiras boas, um ambiente de convivência, boa programação. Essa experiência que o Kakov se refere não estava presa apenas na parte técnica da exibição, mas também na experiência cinematográfica. Conhecer novos diretores, roteiristas, histórias, técnicas, a mostra acaba sendo um campo muito plural de conhecimento. Em 2020 não foi diferente. A mostra trouxe filmes que emocionaram, envolveram, surpreenderam e encantaram o público. Eis aqui alguns destaques. Agora, eu quero falar de alguns filmes que me chamou a atenção, de alguns filmes que me chamaram a atenção. Vou falar de 3 filmes aqui. Esse é novamente Fernando Machado, do Plano Sequência, e autor aqui do Cinemação. A primeira é Miss Marx, que é da Susana Nicchiarelli, que é o filme que fala sobre a Eleanor Marx, que é a filha do Karl Marx. E é interessante como esse filme aqui ela mostra uma luta de classe mesclada com uma luta contra o machismo, uma luta do feminismo que ali estava engatinhando. Ela foi uma das primeiras a liderar esse movimento, e como ela luta ali pelo direito das mulheres, pelo direito da educação infantil, pela abolição do trabalho infantil. Eu fiquei impressionado como hoje esse filme deveria ser mais discutido até, né? Uma pena que esse filme acabou não saindo muito da bolha, assim. É um filme que eu gostaria que gerasse debate e a galera falasse um pouquinho mais sobre esse filme, né? Acho que é importante a gente falar do Marx, mas também falar da Eleanor, que foi uma personagem muito interessante. Eu conhecia pouco dela, o que até me fez ter vontade de conhecer um pouco mais sobre ela. If what they all say is true, then my father is burning in hell right now. Sobre os filmes que eu vi e gostei, eu queria destacar alguns. Acho que talvez o meu favorito dessa edição tenha sido um documentário chamado 17 Quadras, que inclusive recebeu o prêmio do júri na mostra. Aqui novamente o Carlos Carvalho, crítico de cinema. E ele retrata aproximadamente 20 anos na vida de uma família negra que mora próximo do Congresso americano, né, em Washington. E eles moram justamente a 17 quadras de lá. E esse filme meio que retrata o que acontece na vida dessas pessoas durante esse período, filmado pelos próprios membros da família, né? O diretor ele ficou amigo das crianças da família e deu a câmera na mão deles e ficou a cargo deles decidir o que eles queriam filmar. Depois eles só devolveram as filmagens pro diretor, que tinha mais de 1.000 horas de gravação, e aí ele selecionou o que acabou entrando no filme. Mas é um filme bem pesado, que mostra uma realidade dura de uma família pobre, uma mãe solteira, 3 filhos. Um desses filhos ele tem tudo para ter um futuro brilhante, assim, é um menino super estudioso e tudo mais. O outro irmão dele, ele acaba entrando pro tráfico. A irmã também engravida, meio relativamente jovem, assim, acaba virando uma mãe solo. E enquanto isso, a mãe deles precisa, além de tentar dar conta de cuidar da família, de lidar com o fato de que ela é viciada em drogas, né? Ela tem uma dependência química, e isso também é um grande problema, assim, na vida da família, assim, naquela rotina. Então a gente acompanha 20 anos dessas pessoas filmadas por eles, então é tudo muito, muito pesado, assim. E, enfim, é irônico que eles morem tão perto do poder público, assim, e aparentemente o Estado não é capaz de dar nem o básico, assim, para as pessoas, né? E aí esse filme, ele acho que vale destacar que ele talvez trouxesse alguns questionamentos meio éticos, porque muitas cenas são bastante pesadas, assim, então até que ponto toda essa exposição poderia ou mereceria ser mostrada. Mas enfim, acho que ele consegue escapar um pouco de uma questão mais negativa em relação a isso, porque as filmagens foram feitas pelos próprios membros da família, né? Eles escolheram o que mostrar, então acho que passa, assim, né? Mas ainda assim é legal
se questionar a respeito disso. People got guns around them. I don't know what people live, but some people do. Dante Smurfing, he got shot 17 times. Dante was just playing on the basketball court, and he got shot. Cause they was playing basketball, and Dante won, and the man got mad, so he was pulled out of the game. He shot the ball, him, and my cousin Brian. Em se tratando de recomendações, eu vou recomendar 2 filmes. O primeiro é o Isso Não É um Enterro, é uma Ressurreição, do Lemohan Jeremiah Mosese, estrelado pela Mary Twala Mlongo, que é um filme do Lesoto, um filme lindíssimo que fala sobre uma população que mora no seu território ancestral e está para ser despejada daquele lugar em virtude da construção de uma represa, de uma barragem. É um filme que trabalha com imagens são imagens muito planejadas, uma fotografia muito bonita, com enquadramentos precisos. A Mary Twala Mlongo é uma atriz sul-africana que faleceu esse ano e que é de uma força impressionante. Ela encarna a resistência da tradição daquele lugar. O diretor trabalha em closes no rosto dela, marcado pela idade, marcado pela passagem do tempo, e o filme ele trabalha uma noção de circularidade, tanto dos espaços, quanto das pessoas, quanto da própria narrativa, presente, passado, futuro aí, que é colocado. Enfim, é um filme que é muito único, é um filme de resistência também, e esteticamente é um trabalho impressionante. Bari, haukatea tsebe, mobungwa Nazareta, o tla ikutlwela dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametse ke dihohola, meya ya bona e hua botibong. E eu vou começar primeiro falando dos meus filmes favoritos. O primeiro deles foi Sporting Life, do Abel Ferrara, né? Porque o Abel Ferrara, ele lançou no festival Sporting Life Sibéria. O Sporting Life achei que seria mais difícil de ver depois. E, cara, fiquei muito surpreso com o Sporting Life, porque ele é um documentário que mistura registros diários do Abel Ferrara durante a sua passagem do Festival de Berlim, meses antes de começar a pandemia. Ele vai contrapor esses registros a imagens do que está acontecendo no mundo hoje, dos protestos aí de Black Lives Matter, de pandemia, ruas vazias. Então é um filme muito, que tem essa coisa de passado e de presente, aglomeração do festival, ruas vazias. Isso me interessou demais. The documentary on the act of making documentaries. You know, I got my job, then I gotta make sure I don't fuck up. I love it when I participate in helping make the frame. I love it when I play with the camera. 2 filmes me fizeram muito feliz nessa mostra. O primeiro foi Mamãe, 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 que é um drama dirigido pela estreante Sol Berruezo Pirron Rivière. Ela é da Argentina. O filme conta a história de uma jovem adolescente que lida com o luto após a morte da irmã mais nova, enquanto ela enfrenta o afastamento emocional da mãe, que também está enlutada. Ainda nos primeiros dias de luto, ela passa muito tempo com uma tia e com as 3 primas, e cada uma dessas primas passam por fases diferentes da infância e da adolescência. Então ela acaba ingressando no mundo de cada uma. O filme faz um retrato muito bonito da feminilidade e também da perda em diferentes ciclos da vida. A trama é super simples, mas ela é cheia de significados que se apoiam em uma atmosfera de tristeza que é quase lúdica, que torna um filme mais leve do que ele poderia ser, especialmente por essa temática pesada, que é a morte de uma criança. Eu fiquei bastante emocionada vendo o filme e eu acredito que a diretora foi capaz de desenvolver uma história que reverberasse com as mulheres, especialmente com as mulheres. Mis ojos se nublan, el llanto me tapa la vista y creo que quiero quedarme en esa niebla y no ver nunca más. Solo quiero ver cosas lindas, el agua mansa. Yo no quiero esto, mamá. Me prometiste que estas cosas no pasaban. Então,
Então, sobre os filmes, né, que mais se destacaram para mim nessa mostra, foram Despertar de Fenelai, que foi o último que eu assisti, e eu acho que eu não quis pegar até mais nenhum na repescagem, porque eu queria terminar, sabe, nessa nota alta, sabe, quando você quer terminar o festival bem, a mostra bem, assim, um bom filme, acho que tá bom para encerrar, não quero pegar mais nada que vá decair, talvez. Porque é um filme surpreendente, é um drama de época, com uma mistura de um toque de faroeste, de terror, que remonta ali ao século XVII, meados do século XVII, na Inglaterra, o puritanismo que estava ali vigente pós a Guerra Civil, o regime de Cromwell, tudo mais, e vários conflitos políticos, religiosos e sociais que estavam acontecendo naquela época, e como o choque dessas opiniões diversas assim ecoam agora para o nosso cenário atual, totalmente polarizado. E a forma como Thomas Clay, o diretor, filma isso como se fosse um filme dos anos 70, né? A direção dele, a trilha sonora, que é incrível. Então é um filme muito, 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 muito interessante para se conferir. Quando for possível aí, talvez, quem sabe, chegue em home video uma hora. Espero. Her name was Fanny Lai, but she weren't the same woman then. She'd only known the land, the toil, Black Hill Farm from Eastern Edge to Weston Wood. It was her world. O outro filme foi o Ana Sem Título, da Lúcia Murat. Eu até tenho um podcast que eu falo sobre a carreira da Lúcia e da filha dela, a Júlia Murat. E aqui eu acho até que é um dos meus filmes favoritos da Lúcia Murat. Eu achei um filme brilhante, assim, acho que foi um dos que eu mais gostei dessa mostra. Aqui ela mergulha fundo assim, na ditadura latino-americana, nas ditaduras, né? Porque não foi uma, foram várias ditaduras dos anos 60 e 80, até beirando ali os anos 80, como foi no Brasil, por exemplo. E ali traz essa figura misteriosa de uma personagem chamada Ana, que é uma representação de milhares de mulheres que sofreram as mãos desse Estado totalitário, essa coisa fascista. Infelizmente a gente flerta hoje em dia, mas a gente já teve assim. Infelizmente as pessoas ainda renegam. E que bom que a gente tem a Lúcia, que a carreira dela toda, ela traz esse tema, até porque ela vivenciou, né? Ela foi uma guerrilheira, ela foi presa, ela foi torturada. E a gente vê ela falando sobre isso, assim, a gente precisa ouvir e ver os filmes da Lúcia Murat. E ver um filme inédito dela na mostra é algo muito gratificante. Só por esse filme já valeu toda a mostra. Eu fiquei impressionado com esse filme, até por ser uma diretora que eu gosto muito. Mas acho que é um filme é um filme que provavelmente, saindo do festival, ele vai ganhar espaço, porque além da temática, é um filme muito bem executado. E é um filme muito sofisticado também. Por isso que me chamou tanto a atenção. Conheci através de Tip Vaz, Ana, uma brasileira inteligente e muito conversadeira. Ela faz um trabalho desconcertante na rua. Eu adoro ler carta de gente morta. Cara, essa mulher aparece em algumas cartas, de ponto em comum, a brasileira Ana, não fala. É por isso que você vai viajar? Eu vou fazer isso porque eu acho que essas mulheres estão sendo esquecidas, vão ser esquecidas, porque eu acho que é tempo da gente falar delas. Outro que eu adorei nessa mostra é um outro documentário, não sei nem se eu deveria chamar de documentário, mas ele, enfim, é um filme que ele meio que borra essa fronteira entre o documentário e a ficção, né? Chama Nariz Sangrando, Bolsos Vazios, e ele mostra o último dia de um bar desses bem tradicionais americanos em Las Vegas, né? É um bar comum, que não tem nada de luxo, de extravagante, do que se espera assim, em Las Vegas. É um bar que tem uma clientela de pessoas comuns também, até meio losers, assim, sabe? Pessoas muito normais. E é muito divertido, assim, de acompanhar, né? Porque as pessoas estão nesse clima meio de celebração, é um clima meio melancólico, ao mesmo tempo que são pessoas que já se conhecem há bastante tempo. Então tem um pouco de tensão também, porque é um bar, então eles estão bebendo, e tem alguns outros personagens que consomem outros tipos de drogas, enfim.
E o mais legal de tudo isso é depois que você assiste o filme, você descobre, claro, se você for pesquisar, o filme não conta isso, mas se você for pesquisar a respeito, é um filme que, na verdade, ele não é um documentário real. Esse bar, na verdade, ele não existe em Las Vegas, o filme acho que foi rodado em Nova Orleans, e o diretor simplesmente convidou pessoas normais, né, pessoas comuns, atores, amadores e não atores, para fingirem que eles estavam nesse último dia desse bar que estaria fechando, assim. Só que também não é uma ficção estritamente, assim, eles não têm um texto, é tudo meio improvisado, enfim, então você assiste realmente acreditando que é um documentário. É um filme muito divertido, assim. Hello. You're just in time for the Knot party. We're not having fun in celebration of Knot closing. I'll get y'all on Is this a real thing? Is this really happening? You and I have talked about that. Outro filme que eu me apaixonei, e eu acredito que foi o melhor da mostra, dessa edição da mostra, ele se chama Dias. Ele é escrito e dirigido por Tsai Ming Liang. E ele acompanha dois homens que compartilham um momento raro de vínculo antes de retornarem para a vida que eles levam. Eu achei que teria dificuldade para assistir esse filme, porque ele é intencionalmente sem diálogos, então ele não é legendado. Eu achei que seria muito mais difícil para mim assistir um filme com mais de 2 horas, 2 horas e 17, se eu não me engano, ele é longo, sem diálogo nenhum, mas na verdade o filme é tão bem desenvolvido que ele se aprofunda nesse isolamento melancólico desses dois homens para direcionar a gente para a futura conexão entre eles, que eu não sofri em momento nenhum. Eu acabei... o filme acabou e eu queria saber mais sobre eles, eu queria me envolver mais com eles, eu queria ter uma relação maior, sabe? Eu não queria que o filme simplesmente acabasse e que fosse só aquilo. Eu queria saber mais, eu queria ver mais, eu não queria que a câmera parasse. Então, o filme foi uma surpresa muito positiva, eu fiquei muito, muito feliz de ter visto, assim. Foi uma ótima surpresa. E pra mim, de todos que eu assisti na mostra, que não foram poucos, esse foi o meu favorito. O meu segundo preferido foi Mosquito, que é do português João Nuno Pinto, de um soldado português assim que vai lutar a Primeira Guerra Mundial ali em Moçambique, 17 anos. É um filme que tem segue aquele clássico tipo de jornada no estilo de O Apocalipse Now, né? Que no sentido de ser uma narrativa muito mais voltada para o sensorial, para experiência cinematográfica do que de fato ele é uma narrativa linear, certinha. E eu acho que o filme ele tem toda uma movimentação de desglamorização desglamorização do que é a guerra, do que é servir o seu país, porque, né, o protagonista do filme é um jovem soldado que quer se provar, que quer ir pra guerra, que quer sangue, que quer matar, e a experiência dele vai se mostrando justamente o oposto disso, que a guerra é muito diferente. E eu gosto muito do trabalho de direção, que a realidade do filme é muito ambígua entre o que é real e o que não é, a alucinação e o que não é. Eu vou sozinho, meu comandante. Deixa-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. E onde é que ouviste esses versos, caramba? Outro filme, que esse eu acho que provavelmente vai ter um lançamento talvez no MUBI, porque ele foi adquirido pelo MUBI dos Estados Unidos, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, deve ser lançado por eles, né, essa plataforma de streaming, que é o Suor, que é uma produção sueco-polonesa, né? O diretor é sueco, a história se passa na Polônia, traz uma discussão muito interessante para esse momento que a gente está lidando com redes sociais. A história
é de uma influenciadora digital, musa fitness, que ela entra em uma crise de identidade do quanto ela se expõe nas redes sociais e do quanto ela é julgada por isso, mas também, ao mesmo tempo, se ela sair, ela perde questões profissionais, né, relativas a ela depende disso profissionalmente, mas também as relações que ela tem fora das redes sociais, será que são saudáveis também? Então, questiona muito isso, não é um olhar analítico para a nossa relação com as redes sociais, mas também não é condenatório, porque talvez as redes sociais sejam só um reflexo do que das nossas relações humanas aqui fora, sabe? Então, é um filme interessante nesse sentido, não tanto, grandes viradas narrativas, não é isso, é as reflexões do debate que ele suscita, assim. Kochani, na pewno znacie ten moment, kiedy budzicie się, a wasze ciało jeszcze śpi, a umysł śni. Sprzedam wam w tym momencie najlepszy sposób na poranny, przyjemny trening. E o segundo filme que eu vou recomendar é o Beans, da Tracy Deer. A Tracy Deer é uma cineasta canadense Mohawk. E o Beans é um filme de coming of age, é um filme de crescimento, em que a protagonista é uma adolescente Mohawk também, que mora com a sua família no território demarcado para os indígenas Mohawk no Canadá. O filme se passa nos anos 90, em um momento real da história, né, em que o governo canadense tentou despejar os indígenas Mohawk dessas terras para construir um campo de golfe. E falando assim, hoje pode parecer ridículo, né, pensar em tirar um povo inteiro de sua terra em virtude de um empreendimento capitalista, mas essa é a realidade que os povos indígenas de diversos lugares do mundo, incluindo o Brasil, têm que lidar, né? A tentativa de roubo de suas terras para fins comerciais, né? É um filme muito interessante, porque embora ele seja esse coming of age padrão, que lida justamente com a subjetividade da protagonista, que tá ali aprendendo o que ela concorda com os pais, o que ela discorda, quais são as particularidades dela enquanto indivíduo, e aí tem todas essas descobertas de experimentações adolescentes em relação a amor, a sexualidade, a álcool, enfim, coisas que nós estamos acostumados a ver em filmes de crescimento, né, mas que aqui são entrelaçados com outras questões, porque a questão identitária é colocada fortemente, né, de que forma ela se enxerga enquanto adolescente Mohawk, como que ela circula nos ambientes de branquitude, ou pretende circular nos ambientes de branquitude, né, sendo essa menina Mohawk, e de que forma a luta do povo dela, que ela testemunha enquanto ela tá ali nesse processo de crescimento, vai impactar ela mesma, se determinando enquanto indivíduo. Então é um filme bastante interessante, porque ao mesmo tempo que ele pega esses elementos que a gente já tá acostumado a assistir, ele acrescenta camadas que são muito diferentes, muito próprias, e que também dizem respeito às experiências da própria diretora, né, a Tracy Deer, que vivenciou esse período, que foram 3 meses de barricada, né, do povo Mohawk contra o governo do Canadá. É um filme muito bonito também, e fica a minha recomendação. My name is Tika Handekwa. Or you can call me Beans. Everybody does. Um filme brasileiro que eu gostei bastante também foi Valentina. É sobre uma jovem de 17 anos que se muda com a mãe para uma cidade nova e começa a estudar numa nova escola também, né? Ela é uma menina trans e esse fato acaba sendo o fio condutor, assim, de toda a trama, né? Porque a mãe é separada do pai, o pai é meio ausente, e parece que a família dele também custa a aceitar o fato dela ser trans. E isso também interfere nos estudos dela, né? Porque ela precisa se matricular na escola e tem uma dificuldade extra por conta do nome social que ela tem que usar, mas ela precisa da assinatura do pai para matrícula. E ela também não quer muito expor isso, né, na cidade, que ela é trans, porque ela já passou por muito preconceito em outros lugares. E, enfim, ela vai viver todo esse trauma de novo, né? E acho que é um filme que vale principalmente porque trata o tema com bastante sutileza,
na maior parte do tempo, e acho que traz uma atuação incrível da menina que faz a Valentina. Ela chama Tiesa Voinbach, ou algo assim. É realmente uma das grandes atuações assim, que eu vi no ano, assim, não só na mostra. Espero que ela faça mais coisas aí, porque acho que ela arrebentou de verdade. Assim. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que a sua família veio pra cá? Na verdade, veio eu e minha mãe. Claro, posso prato, Ana Vânia. Essas coisas que eu encontro na minha frente. Algum problema, Valentina? Ainda não. Eu queria contar uma coisa pra vocês. Eu não nasci menina. Um outro filme que eu gostei muito também, outro filme dirigido por uma jovem mulher, foi o 16 Primaveras, que é da Suzanne Lindon. Ela é a protagonista do filme, diretora e roteirista. E detalhe que ela escreveu o roteiro com 16 anos. É de uma jovem de 16 anos, né? A história do filme, uma jovem de 16 anos que se apaixona por um homem de 35. E, assim, o filme está longe de um certo moralismo, de fazer condenação disso, porque esse romance entre os dois, ele nunca que é realizado. Ele é sempre sugerido, ele não é concretizado. É uma coisa que é mais a nível do amor platônico. Então a relação deles, você não vai ver um beijo ali, porque esse beijo ele não é que o diretor, não é que a diretora esconda, é porque ele de fato ele não acontece. O relacionamento entre os dois é a partir dos pequenos gestos. Ele pediu um milkshake de um sabor, e aí ela vai lá e vai pedir também. Eles escutam a mesma música, experimentam a mesma sensação escutando aquela música. É um filme muito, muito bonito, nesse sentido. T'as l'air songeuse. Ça va en ce moment? Ça va. À cet âge-là, ils sont un peu cons. Ouais, ils sont un peu cons. Outro filme que vale destacar é o Sibéria, do Abel Ferrara. Eu acho que ele era um dos mais concorridos assim, da mostra, que as pessoas mais queriam ver. É um filme com Willem Dafoe. Ele é um drama meio psicológico, assim, de um cara que precisa encarar uma porção de traumas passados da vida dele, assim, de relações familiares com os pais mortos já, a esposa, ex-esposa, enfim. Uma ótima atuação do Willem Dafoe, que é sempre incrível, né? Então, acho que muito provavelmente esse filme ele deve ser lançado no Brasil em algum momento, porque eu acho que teve uma recepção boa, e eu acho que o fato de ser com o Willem Dafoe e ter vencido prêmios, eu acho que ele tem grandes chances de estrear por aqui, assim. Your soul is outside of you and you must claim it. Certamente, a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo apresentou para o público uma série de filmes que talvez nunca cheguem às salas de cinema nem ao streaming. E vale ressaltar que essa é uma das funções das mostras, dos festivais e por aí vai. É apresentar, é ser um fio condutor entre os cineastas e o público. No exato momento em que a gente prepara esse podcast para você, o mundo ao nosso redor não vai nada bem. O vírus do autoritarismo ameaça a democracia, o vírus da ignorância ameaça a ciência e o vírus da desinformação ameaça a saúde pública. E mesmo assim estamos aqui falando de cinema. Há pouco tempo eu falei sobre a valorização da nossa terra e da nossa história e a conexão e liberdade que o oceano nos dá. Foi uma reflexão que os filmes me permitiram.
E depois desses amigos apaixonados por bons filmes comentarem as suas próprias reflexões, eu só posso reforçar a ideia trazida no início desse programa, de que a Mostra de Cinema de São Paulo sempre foi uma forma de resistência. Foi resistindo à ditadura, às políticas de desmonte da cultura e ao desmonte do cinema durante a era Collor, só para citar alguns momentos, que chegamos até 2020, quando realizar e participar da mostra é resistir a uma pandemia e ao crescimento da intolerância. Quando a gente chora junto com uma mãe sofrida do Lesoto, quando nos emocionamos com uma jovem da comunidade Mohawk, quando vibramos por uma menina transgênero de Minas Gerais, e quando nos conectamos com 2 taiwaneses solitários, nós exercitamos o atrofiado músculo da empatia e do respeito ao diferente. Mais do que isso, quando um evento como a Mostra de São Paulo continua, custe o que custar, os organizadores e todos nós, espectadores, estamos dizendo a esse mundo caótico que o obscurantismo não vai conseguir vencer. Esse podcast só foi possível graças aos nossos apoiadores. São eles que ajudam a manter o Cinemação no ar, financiando e abraçando as ideias malucas que a gente tem aqui. Se você sentir que vale a pena colaborar com o Cinemação, acesse cinemação.com/contribua ou clique no botão Contribua em nosso site e passe a nos ajudar mensalmente com valores a partir de R$1. Como muitos de vocês já acompanham o Cinemação, já sabem que este não é o nosso formato convencional. Mas assim como a Mostra de São Paulo, nós adoramos ser flexíveis e trazer esses formatos diferentes aqui para vocês. Então, se você gostou, não deixe de comentar e compartilhar. Mande seu e-mail para contato@cinemação.com ou deixe seu comentário no post desse podcast em nosso site, o cinemação.com. Gostaríamos também de agradecer a todos os críticos que mandaram suas sugestões de filmes e que estiveram aqui presentes nesse podcast. O Fernando Machado, nosso parceiro, amigo, irmão, e que além de estar no podcast Plano Sequência e escrever para o Cinemação, ele também tem seu site, o artecines.com.br. O Carlos Carvalho é jornalista e ele acompanha nosso trabalho aqui há muito tempo, é um parceiro. E dessa vez ele pôde contribuir para o podcast. Caso queiram acompanhá-lo, ele está no Twitter como @camaradacharlie. A Isabel Whitman, que é crítica de cinema e podcaster no Feito por Elas, também sempre esteve disponível para gravar com a gente aqui. E ainda comanda o site Estante da Sala. O Michel Gutwilen, crítico de cinema do Plano Crítico e no Plano Aberto, que faz um trabalho excelente e topou colaborar com esse podcast. A Júlia Gavilã, por topar contribuir com mais um podcast e pelo trabalho que faz tanto na podosfera quanto no YouTube. A Nayara Renault, pela parceria que já dura vários anos aqui no Cinemação, onde já discutimos tantos filmes com ela e que ela faz um trabalho impecável no Nervos. Todos eles foram peça fundamental para a construção desse podcast. Eles ajudaram a trazer dinamismo, profundidade, e a gente só tem que agradecer a participação de cada um deles. Também vale aqui destacar que os áudios desse podcast foram do canal Rocir Santiago no YouTube, do canal Memorial da Democracia no YouTube também, e do canal Mostra Internacional de Cinema, que também está no YouTube. Vale a pena você ir lá conferir. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.